Salve guys, aqui é o Dudes, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero estar jogando com vocês o Early Access do Hytale, que lançou faz um pouquinho de tempo, ali dia 16, e mostrar pra vocês quais são os elementos mais interessantes do jogo e qual foi a minha reação e minhas primeiras impressões do jogo. Além disso, quem jogou comigo foi o Luiz e o Vini, eu vou deixar o canal deles aqui na descrição, então dê uma passadinha lá pra dar uma olhada no conteúdo deles e também o que eles acharam do jogo. Também não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like que me ajuda demais a continuar produzindo os conteúdos. E é isso. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, guys, agora na tela inicial do jogo, a primeira coisa que a gente percebe é quão bonitinho tá o jogo. Cara, essa ambientação, a geração de mundo, só com essa tela inicial já a gente bate o olho e já vê que o jogo tá muito da hora. Antes de eu abrir o mundo também, eu vou dar uma modificada no personagem. Vocês estão vendo aí rapidão eu modificando, porque eu acabei demorando uns 10, 15 minutos pra fazer um personagem que me agradasse. Principalmente porque o jogo tá com muita escolha de caracterização do personagem. Então, cara, tem muita coisa pra tu colocar nele. Roupa, calça, chapéu, bota... Mano, dá pra botar até piercing no personagem. Tipo, foda. Mas bom, o personagem ficou isso aí que vocês estão vendo. Muito foda. E beleza, agora vamos criar nosso mundo e começar a jogar. E nada melhor do que um nome digno para um primeiro mundo de Hytale. Um nome que mostre a magnitude da nossa jornada e quais desafios nos esperam. Com um mundinho criado e os cabeça de melão dentro do mundo, a gente pode começar a jogar. Antes de começar a falar sobre pegar madeira, sobre como é que tá o jogo, quero mostrar para vocês como é que tá a ambientação do jogo assim que a gente entra nele. Então percebam como que é o clima do jogo, como que é a geração de árvores, que parece ser muito mais natural do que jogos como Minecraft, que é só um tronco em pé, com folhas. Como é a vegetação do jogo. Então dá pra ver que tem vários arbustos pelo mapa, nas gramas, que você quebra eles dropam fibra e galhos, que faz total sentido, ainda mais no jogo de exploração. E bom, o início do jogo se assemelha bastante com o que é o Minecraft hoje em dia, mas com alguns aspectos diferentes. O primeiro deles eu acredito que seja que você consegue fazer as ferramentas básicas no seu próprio inventário. Você não precisa de nenhuma bancada nem nada do gênero para conseguir fazer, sei lá, um machado ou uma picareta de nível 1. Além disso, os recursos também são um pouco diferentes. Então, por exemplo, uma picareta de pedra, você não vai necessariamente precisar de blocos de pedra, mas sim de pedregulhos, que você encontra catando pelo chão aí e dali. Outra coisa que eu achei muito da hora é que o jogo se assemelha a outros jogos de sobrevivência como Unshooted, Valheim, Conan Exiles, esses jogos que você precisa, tipo assim, fazer umas 500 mesas e upando elas para ir liberando outras craftings e outras recipes. Então, por exemplo, para mim craftar uma arma, eu vou precisar de uma mesa de ferraria, por exemplo, que tem uma bigorna, algo do gênero, mas algo voltado para a área de ataque de armas. Da mesma maneira que se eu fosse fazer um cajado, eu precisaria de uma mesa arcana. Então esses aspectos dividem bem a progressão do game e fica mais fácil tu ter um caminho, mesmo que na atual versão do jogo você não tenha um objetivo específico, e sim mais essa parte de exploração. Um adendo também para uma das coisas que eu achei muito foda no jogo, porque é uma coisa que o Minecraft só dá pra você com mods. E no Hytale ele vem completamente default do jogo, que é a hora de quebrar a árvore. Cara, você quebra uma árvore, ela cai inteira. Absolute Cinema. E bom, abrindo o mapa no jogo, que sim, também tem mapa no Hytale default, tem uma coisa que de cara já chama muita atenção. Tem um waypoint no nosso mapa. Um símbolo de um portal. E parece ser um templo, uma construção, mas é algo que já vem padrão do jogo, que é o que dá sentido ao modo exploração, o bestiário. Chegando lá eu vou dar pra vocês um pouco mais de informações sobre o que é exatamente isso. E claro, antes da gente entrar no portal e ter acesso ao santuário, a gente dá de cara com o guardião desse templo, que é um golem gigantesco. E é agora que a gente toca em um dos pontos chaves do jogo, que é o combate. O combate no Hytale tá extremamente divertido, principalmente por conta das diversas armas que você tem e das maneiras de atacar. Porque no Hytale, o equipamento que você usa define quem você é. Ir de cavaleiro para feiticeiro é tão fácil. Mas terminando de matar o golem, a gente entra no portal e chega no santuário. E cara, dá uma olhada nessa vista. E agora dentro do santuário, eu posso dizer pra vocês qual que é o sentido que o bestiário e todo esse templo que a gente tá dentro dá ao jogo.
Esse lugar é onde a gente registra todos os monstros e todos os animais que a gente encontrar pelo caminho. E a gente vai ganhando recompensa por quantidade. Então a cada 10, 20, 50 que a gente encontra e cadastra e registra no santuário, a gente ganha algumas recompensas. Não são lá as coisas mais generosas possíveis, as coisas mais legais do mundo, mas desbloqueia normalmente algumas recipes que a gente libera em algumas mesas. E cara, pra mim essa foi a sacada mais interessante que os devs tiveram em lançar essa versão inicial do jogo com essa mecânica, principalmente por conta de que isso é meio que uma forma de fazer o jogador a querer explorar e descobrir tudo que tem no jogo. Ir para todos os biomas, ver todos os monstros, pegar todos os minérios e chegar ao fim da progressão atual que se tem no jogo. Isso de uma maneira leve e que desperte curiosidade no jogador. E agora que eu introduzi vocês as mecânicas básicas do jogo, a gente vai dar continuidade à nossa jornada e como que foi a gameplay do Early Access. Depois que a gente sai do santuário, a gente vai ali nas proximidades mesmo construir uma base, um lugarzinho pra ficar, porque a gente tava ficando lotado de item e não tinha onde colocar mais. E aí, a partir desse momento, com a base montada, a gente começa a progredir no jogo em questão de equipamentos. No Hytale a gente tem diversos tiers de equipamento, começando do mais baixo, que no caso seriam pedra, subindo para cobre, ferro e alguns outros minérios específicos dele, como thorium, cobalto, adamantina e mitril. Observação também que mitril atualmente não tem como conseguir no jogo, é um minério que vai sair em próximas atualizações, mas já tem adicionado os craftings dele. Então a gente demorou bastante para descobrir isso e achou que realmente a feature já tinha no jogo. Então só depois da gente sair e terminar a live, dar uma pesquisada sobre, que a gente descobriu que tem certas coisas que não foram implementadas ainda nessa versão primária. Mas para que a gente consiga de fato progredir no jogo, a gente precisa ir minerar, para conseguir os recursos para fazer os novos equipamentos. E entrando na nossa primeira caverna do jogo, vocês vão perceber o nível da ambientação e de como são os biomas ou microbiomas que a gente encontra nas cavernas. A primeira que a gente já vê é essa caverna de aranhas, que como é de se imaginar tem aranhas. Mas além disso também tu vê casulos, tu vê larvas, tu vê ratos, tudo levando uma profundidade absurda do ambiente. Eu sei que eu tô repetindo muito isso nesse vídeo, mas cara, isso não é uma coisa simples. E um outro jogo famoso que a gente conhece, cara, nem pensa em fazer esse tipo de coisa. E bom, continuando a mineração e a exploração das cavernas, a gente descobre mais uma coisa nova. Que pelo que parece existem masmorras e construções subterrâneas. Então tu pode estar lá de boa minerando e tu simplesmente cai em um forte de goblins, que foi o que aconteceu comigo aí. Que também possui o seu próprio ecossistema, desde monstros novos à vegetação estritamente específica daquele lugar. Uma bomba, viado. Esses caras é bom tu matar ou atirar com o arco. E daí tu quebra aqueles baril. Os baril E indo ainda mais fundo, a gente descobre um novo bioma. Algo como se fosse o Nether do Minecraft, tipo um inferno, um lugar cheio de lava com uns monstros meio demonions. Que foi aí que eu tive minha primeira fatalidade no jogo. Porque simplesmente existe um monstro que é um sapo que ele te língua lá ele e te puxa. E aí ele me puxou dentro da lava. E aí eu não consegui voltar, depois eu tomei mais um tapão dele e acabei morrendo. Tá, calma lá. 10 minotauro. Ah, eu quero pegar meu filho, eu acho. Oxi, caralho, meu Deus, aqui eu fui. Nossa senhora! Que deu? Mano. Mas voltando pra base, eu cozinho meus minérios e começo a me equipar e fazer equipamentos melhores pra voltar lá de novo. E no caminho de volta, eu encontrei uma mega fortaleza de esqueletos. Fortaleza essa, que dentro, além de ter muitos recursos, muitos itens, era lotada de monstros. Aqui tem. Mas a builder faz na Workbench, não? Não pra mim Ô, mesmo, louco. no interno não consegue fazer a builder já. Ah, builder. Montei o beta aqui. Posso colocar aqui do lado mesmo? Montei o beta de novo. Tô no banho, no meio rapidão, já volto. Montei outro beta. Montei mais 2 beta. Ah, tem que colocar. O louco. Achei silver, achei um monte de coisa, veio uma outra espada aqui.
Mas bom, guys, pra que o vídeo não fique muito repetitivo ou fique muito longo, eu vou encerrando ele por aqui. Eu não vou dar muitos mais detalhes sobre o que tem na gameplay ou sobre o que acontece, porque pra ser sincero, o restante do que tem no jogo é extremamente repetitivo. Então, meio que a gameplay fica nisso, sabe? Você minera, explora, melhora esses equipamentos e repete. Você fica sempre nisso. A única coisa que vai mudar vai ser que você vai estar com itens novos, talvez você encontre algumas armas diferentes pelo caminho, mas é sempre essa mesma repetição. Foi o que eu tinha dito no começo do vídeo. O jogo, por enquanto, ele não apresenta nenhum objetivo específico. Ele tem toda a sua parte de sinalização de progressão, então você tem meio que uma ideia do que fazer no começo do jogo, aonde você tem que chegar, mas você não tem um chefe final, você ainda não tem uma história super desenvolvida para você explorar, e o jogo acaba se tornando isso. Acredito que nessa versão que nós estamos jogando agora, o jogo deve ter em torno de 5 a 6 horas de conteúdo, até que você meio que já dê uma enjoada nele, porque vai ser sempre a mesma coisa. Tanto que numa outra live que a gente chegou a jogar no dia seguinte, a gente tinha deixado uma base de portal que a gente tinha craftado para explorar. A gente tinha descoberto que você conseguia craftar fragmentos de portais, que tinha realidades diferentes, e que você podia viajar entre dimensões e ir para lugares novos com monstros novos e coisas incríveis. E caramba, genial. Que foi uma coisa que a gente achou que ia ser muito louco, muito foda. Só que quando a gente chegou no outro dia pra testar, por algum motivo, eu não sei se isso foi por conta de a gente estar jogando multiplayer ou alguma outra coisa do gênero, a gente não conseguia acessar os portais. Então mesmo que a gente tivesse feito tudo certinho, quando a gente foi entrar no portal, o portal deu aquela falhada e parou de funcionar. Vou deixar o trecho pra vocês aí. Posso estar no portal? Pode dar, né? Então, dá-lhe. Ó! Ih! Ué, consumiu meu frag... Ah, tá. Ah. Ó. Tudo CPKalizado. Não Tá fazendo existe. aí. Não, sei lá. The Target Word. Nossa. Ué, Ué? será que não desenvolveram ainda? E isso pelo menos foi uma coisa que deixou a gente bem desanimado, né? Porque a gente acreditou que funcionaria, que daria tudo certo, mas não estava funcionando. Depois, dando uma pesquisada mais a fundo, a gente descobriu também que as dimensões realmente funcionavam e tinham no jogo, elas existiam. Mas por algum motivo, pra nós ela não tinha funcionado. Então foi isso que ficou a minha dúvida. Não sei se foi algo sobre ter jogado multiplayer ou se foi só bug ou algo do gênero. Então é isso, mas meio que a gente não foi mais a fundo jogar também. Não vou deixar aqui mais um trecho da gente jogando, explorando essas dimensões. Primeiro que a gente não jogou. E segundo porque elas na verdade são a mesma coisa da dimensão normal. A única coisa é que elas podem ter algo novo, né? Então tanto é que se você der uma olhada, quando você vai abrir o portal, tá escrito: talvez você encontre um dragão, tá ligado? E pesquisando, realmente a gente descobriu que tem um dragão no bioma de gelo. Se você for viajar para essa Dragonspire Wells aqui de gelo, você acaba podendo encontrar um dragão de gelo, que também não faz nada. Acho que a gente não tenha sido implementado no jogo ainda. Ele é só, digamos, decorativo, porque ele não ataca, ele não faz nada, tu não consegue bater nele, mas ele tá ali. E meio que é isso. Minhas primeiras impressões do jogo foram essas. Então acredito que o jogo, cara, tem um potencial completamente absurdo. Algo que, assim, cara, daqui a 1 ano, 2 anos, talvez o jogo se torne algo muito brutal. Algo, tipo assim, que compita e consiga bater de frente com Minecraft, entende? Mas também não quero deixar, assim, esse tipo de coisa, tipo, putz, que Early Access fraco. Cara, os caras estão voltando com o jogo agora. E já ter isso, eles já conseguiriam entregar pra nós esse tipo de conteúdo, pra mim, é sensacional. Entende? Então um jogo que era uma promessa e que parecia que nunca ia sair do papel, foi lançado e a gente tá conseguindo testar ele em primeira mão agora. E se, cara, você tem alguma dúvida se tá valendo a pena comprar o jogo ou não, se não é um gasto de dinheiro, já que o jogo tem pouco conteúdo ou tem pouca coisa a ser explorada, eu acredito que sim, vale a pena você comprar o jogo e ter sua própria experiência. Primeiro porque todas as experiências são diferentes, principalmente em jogos, então, cara, eu posso ter achado algumas coisas chatas ou posso ter gostado de outras que você não vai gostar. Mas o principal eu acho que é porque o Hytale atualmente ele é mais um investimento do que propriamente um jogo. Você comprar o jogo agora é você confiar nos devs e, cara, torcer para que no futuro o jogo fique muito mais incrível do que ele já tá.
que ele já tá sensacional, tá ligado? Tu consegue ficar boas horas jogando ali, entende? Então é isso que eu digo. Compre o jogo, tenha a sua própria experiência. Tanto que no vídeo aqui eu mostrei muito pouco do conteúdo que tem no jogo. Então, eu mostrei mais, cara, um pouquinho das cavernas, um pouquinho dos biomas subterrâneos, um pouco das masmorras, das dungeons, das construções que tem pelo mundo. Mas o jogo tem muito mais coisa. Eu nem cheguei a mostrar biomas de neve, biomas de deserto, ou o bioma daquelas ilhas sombrias, as ilhas desoladas, que é, cara, praticamente hoje o atual endgame do jogo é aquela ilha. Então, tem muito conteúdo a ser explorado, mas como eu falei, o jogo acaba ficando repetitivo porque você não tem um objetivo, você não tem um lugar pra chegar, você não tem um monstro final pra matar, entende? E também o que deixou a gente um pouco também meio derretido foi a questão de que o minério mais forte do jogo ainda não está disponível para conseguir. Você ainda não consegue fazer os melhores equipamentos. Porque, como eu falei, grande parte das coisas que às vezes estão adicionadas no jogo não foram desenvolvidas. Então, como foi o caso que eu falei anteriormente no vídeo do Mithril, o Mithril é o minério endgame do jogo, junto com o couro que você faz os itens dele, e nenhum dos dois está adicionado no jogo atualmente. Provavelmente eles vão sair em atualizações futuras. Eu não cheguei a pesquisar se elas já têm data para serem lançadas, mas com certeza quando elas forem lançadas eu vou estar voltando aqui e aí sim falando mais sobre o jogo, especificando melhores os biomas, a progressão e mostrando esses itens novos e é isso. Queria agradecer de coração quem ficou até o final do vídeo, assistiu tudo e viu o que eu achei do jogo. Além disso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezão que me ajuda demais. E se você quiser, eu faço live de segunda a sexta na roxinha. Então, cara, aparece lá e dá um salve. Fala que você veio por esse vídeo. Mas é isso então, pessoal. De novo, agradeço de coração quem ficou até aqui. Um abraço e é isso. Falou.